Semana da Pan. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque em nossa programação. Na terça-feira, hackers vazaram dados de Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente e de aliados. Após o ataque do grupo, Bolsonaro reagiu. E agora há pouco, Bolsonaro disse em uma rede social que o vazamento dos dados pessoais dele e da família é uma ação intimidatória. Quem nos acompanha por imagens no YouTube pode até acompanhar ali a publicação dele no Facebook. Ele até finalizou dizendo o seguinte, que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. O episódio foi analisado em Os Pingos nos Is. O ministro da Justiça, André Mendonça, pediu à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o vazamento de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, de ministros, empresários e políticos. Há minutos antes de o programa começar, a PF já determinou que a diretoria de inteligência do órgão inicia uma investigação relacionada ao ataque. O vazamento foi feito pelo grupo hacker Anonymous Brasil em uma postagem no Twitter na noite desta segunda-feira. Esses hackers vazaram possíveis dados cadastrais, como endereços e telefones pessoais, além de informações sobre o suposto patrimônio dos atingidos, mas pouco tempo depois da publicação, a rede social apagou as postagens. Deixa eu começar conversando com o Zé Maria, porque é um fato muito grave, né, Zé Maria? Algo que merece uma apuração e uma punição rigorosa, caso seja confirmado, né? Caso seja confirmada a autenticidade desses dados, é um ataque ao presidente da República e a ministros de Estado, Zé. Não é a primeira vez que esse grupo Anonymous faz esse tipo de roubo de informações e joga na rede. Isso pode parecer banal, mas não é. É um tipo moderno de terrorismo. Isto inquieta, isto leva a autoridade a se sentir ameaçado e, por isso mesmo, ser impossibilitado de desempenhar as suas funções. Olha, Vitor, eu conheço um funcionário do Palácio do Planalto que teve seus dados cadastrais roubados e clonaram ele. Clonaram. Ele me mostrou impressionado. Existia uma pessoa em São Paulo que era ele. Fez um cartão de crédito, comprou imóvel, comprou carros, financiou carros, tudo como se fosse ele, até se casou em nome dele. Para se ter uma ideia de como isso é muito importante hoje. Estou citando esse caso porque a investigação foi feita, inclusive, com base em recursos ali disponíveis na Presidência da República para se chegar ao autor. Senão, ele nunca descobriria quem é que estava fazendo cartão de crédito em nome dele, contratando telefones, enfim, agindo como se fosse ele. Esses dados pessoais de integrantes do governo, lançados assim nas mídias sociais, representa um cochilo da segurança do presidente, principalmente do Gabinete de Segurança Institucional. Há um projeto no país e já existe uma internet própria do governo. Isso já me foi dito há muito tempo aí, já existe uma internet própria do governo, inclusive que se recomenda para movimentações pessoais de ministros e do próprio presidente da República, né? Mas é preciso proteger os dados. Isto é muito importante. Eu tenho dito aqui, não é uma ideia minha, mas de cientistas, de que no futuro as guerras terão como objetivo exatamente os dados, as informações e também tecnologia, mas principalmente dados. Então, daí a importância desse processo. Este é o moderno, né, nem sempre eu estou dizendo bom, mas o moderno movimento de terrorismo. Isto é terrorismo, um terrorismo cibernético, um terrorismo que ameaça a conta. Faz bem o governo, promete uma reação pesada através deste inquérito da Polícia Federal determinado pelo ministro da Justiça, mas também o Gabinete de Segurança Institucional. É preciso, Vitor, se chegar aos responsáveis e puni-los, mesmo que isso tenha sido feito fora do Brasil, mas através dos acordos internacionais, se chegar aos resultados, se chegar aos responsáveis. Eu, no meu caso, pediria, inclusive, uma assistência internacional para combater esse tipo de processo que eu considero o novo terrorismo. E até descobrir, né, Augusto, se existe alguém por trás desses movimentos financiando tudo isso, né, dando apoio e dinheiro para quem faz isso, né? Olha, tem de
ser adotadas todas as providências aí que o Zé Maria recomenda e mais, né? O que me impressiona é a cara de paisagem dos defensores da democracia brasileira e do Estado democrático de direito, que são os ministros de Estado, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Não se manifestaram, né? Não ficaram indignados. Quando qualquer integrante do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário é criticado, aí eles enxergam com nitidez um ataque às instituições e, portanto, à democracia brasileira. Quando há um crime cometido contra o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, aí não aconteceu nada. O cinismo dos blogs inimigos do governo Bolsonaro chegou ao clímax hoje. Eles não só noticiaram a ação dos ativistas, é esse o nome, né, que eles usam, como eles reproduziram as informações obtidas ilegalmente, criminosamente. Isso é crime. E eles não olham nenhum problema, e ainda avisam com aquela excitação do comparsa do bandido, avisam que pode vir mais coisa por aí. Eles podem ter interceptado mais coisas. O que é isso? São esses os defensores do Estado Democrático de Direito? Eles são cínicos. São cínicos, né? Hipócritas. Quando acontece com o presidente Bolsonaro, qualquer coisa que aconteça que possa prejudicá-lo, eles aplaudem. E você, Fiuza, quero ouvi-lo também sobre esse vazamento. Pois é, Vitor, acho que a gente está, o Brasil, né? Não nós, mas essas figuras que Augusto acaba de citar, estão instituindo a República da Fofoca, né? Acho que a gente virou realmente um lugar onde há licença para espionagem, para especulação, para conspiração, né? Então a gente vinha de uma decisão monocrática do Celso de Mello, abrindo uma reunião de Estado, na mão grande, né? Já falamos aqui, aquela decisão do Celso de Mello foi no grito. Abriu a reunião de Estado, botou aí no ventilador, né? Gerou várias pautas, inclusive, né? De fato, todo mundo, existe uma certa complacência, né? Com esses arroubos do STF. Depois o próprio Celso de Mello agora acabou de desistir dessa ideia, ameaçou pegar o telefone do presidente da República. Então, Vitor, o que eu vejo é o seguinte: esse negócio de hacker, dependendo do objeto, né, do crime, está liberado. Quer ver como é que está liberado? Os hackers que abriram ali informações de agentes da Operação Lava Jato, juízes, procuradores, fizeram uma novela vagabunda com aquele material, né? Novela vagabunda. Eles pegaram, material roubado, pegaram aquelas mensagens e fizeram edições, melhoramentos, embelezamentos, tirando ali interpretações. Isso foi encampado pela grande imprensa brasileira, boa parte dela, né? Sem nenhuma restrição. Ninguém se sentiu mal, ninguém se sentiu envergonhado de estar tratando Muamba, material roubado, como jornalismo investigativo. E o pior, Vitor, é que aquela operação, que eu acho que é didática para o que está acontecendo agora, é que ali havia, evidentemente, um conluio, né? Então, esses hackers, né, acabaram presos depois de um tempão, né? Depois de manchetes e manchetes, dizendo que a Lava Jato foi tudo mentira, dizendo que o Lula era bonzinho, que havia uma predisposição para condenar o pobrezinho do Lula. Tudo isso a gente viu, a novela toda. E aí, quando prenderam os hackers com dinheiro, com a montanha de dinheiro vivo, né? Onde estava o restante da investigação? Eu pergunto agora.
Ah, não, aquilo foi o hacker, nem me lembro mais os nomes, que ligou para Manuela Dávila, né? Ligou para Manu, e ela perguntou se ela tinha o telefone de alguém, ela tinha o telefone do Glenn. Essa conversa fiada, fajuta, passou tranquilamente, né, na opinião pública, nas instituições brasileiras. Ou seja, o conluio que havia com forças partidárias e também elementos da imprensa, é fácil de ver, é só ver quem é que estava lá puxando o saco do Lula dentro da cadeia. É aquela turminha da Vaza Jato. Isso saiu baratíssimo, então a gente está colhendo os frutos, legalizaram. Enquanto não houver uma reação institucional decente a esse tipo de crime, eles vão continuar sendo cometidos em relação a alvos selecionados. Ainda no início da semana, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do FNDE. A decisão foi analisada no 3 em 1. Muito bem, o governo federal nomeou Marcelo Lopes da Ponte para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Com um orçamento estimado em 54 bilhões de reais, o fundo, antes comandado por Carine Silva dos Santos, agora terá um nome indicado pelo Centrão na presidência. Marcelo é chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí. A nomeação dele foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, com a assinatura do ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto. O FNDE é responsável pela contratação de livros escolares, transporte de alunos e também pelo Programa Federal de Financiamento Estudantil, entre outras funcionalidades. Outro cargo do governo que está sendo negociado com políticos do Centrão e que, segundo Bolsonaro, deve ficar com o PL é o comando do Banco do Nordeste. E aí, Thaís Oyama? Então, Paulo, o governo já tinha entregue lá no dia 18 uma das mais importantes diretorias do FNDE para o PL, né? Era a diretoria das ações educacionais, para o PL do ex-deputado Valdemar Costa Neto, condenado no Mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora é a vez da presidência do FNDE. 55 bilhões de orçamento no ano passado. Essa vai para a turma do Ciro Nogueira, senador Ciro Nogueira do PP, denunciado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, diante disso, eu acho que só nos resta esperar o pedido de demissão do ministro Abraham Weintraub, né? Ou então a explicação dele para o fato de continuar num governo que faz precisamente o contrário de tudo que ele defende naqueles tweets mal escritos dele. Então, é bom que ele faça uma das duas coisas logo, até porque essa festa do Centrão no governo não vai acabar tão cedo. Eu estava falando com o deputado do Centrão e eles fazem os seguintes cálculos, os cálculos mais recentes do próprio Centrão dão conta de que o Arthur Lira, aquele lá, também processado na Lava Jato, o currículo dele é o seguinte: réu na Lava Jato por improbidade administrativa e réu na STF por corrupção passiva. O Arthur Lira levou 10 partidos para dentro do governo. Então, somando isso, dá 207 deputados. Aí eles consideram mais uns 20 deputados do PSL, que também podem estar com o governo, outros 10 de outros partidos, como MDB e o DEM, que também podem estar com o governo, daria 237 deputados. Então, esse 237 já é um número suficiente para livrar o presidente Bolsonaro da possibilidade de impeachment, que é o principal motivo pelo qual ele se jogou nos braços do Centrão. Mas ainda não é o suficiente para que o governo faça a presidência da Câmara em fevereiro do ano que vem. E é esse o segundo motivo pelo qual ele fez do Centrão a sua nova base. Então, ainda vai ter que ter muito agrado para mensaleiros, para réus na Lava Jato, para o governo chegar onde ele quer. E o ministro Weintraub vai ter que dobrar a retórica dele, anticomunista, antiglobalista, anti-isso, anti-aquilo, para compensar o fato de que o Centrão acaba de fincar a bandeira no coração do ministério dele. Muito bem, Josias de Souza. Olha, juntando o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mais o Banco do Nordeste, já são 5 os cargos
que o governo entrega ao Centrão. A novidade é que o grupo entrou na área econômica, porque o Banco do Nordeste está sob o guarda-chuva do ministro Paulo Guedes, da Economia. A serventia do Centrão para o governo está associada mais à sobrevivência política do que à articulação de reformas modernizantes. No instante em que o desalinho do presidente Bolsonaro faz soar no Congresso a ameaça de que esses grupos mais aproveitadores podem colocar o mandato dele em cima do telhado, essa ala arcaica e corrupta do Legislativo fornece ao presidente, nesse momento, algo como 200 de votos, que é o suficiente para barrar a tramitação de eventuais pedidos de impeachment ou de denúncias criminais. Aqui é mais ou menos como o sapo do Guimarães Rosa, né? O sapo, segundo o Guimarães Rosa, não pula por boniteza, ele pula por precisão. É mais ou menos por isso que o Bolsonaro está encostando a sua nova política no Centrão. Embora a reprovação do presidente tenha alcançado ali o seu ápice desde a posse, 43%, o presidente tem ali alguma coisa como 33% ainda de brasileiros que estão do seu lado, mas as ruas que hoje estão contidas, nós falamos sobre isso já, as ruas que estão contidas aí pelo coronavírus, nada impede que amanhã estejam de volta exigindo outras coisas. Então, com a pandemia em alta, a economia em queda livre, o Bolsonaro está tomando as suas precauções. Naquela fatídica reunião ministerial do dia 22 de abril, que algumas pessoas avaliaram como um encontro de patriotas, o ministro Abraham Weintraub disse que Brasília é uma porcaria, classificou a capital como um cancro de corrupção e de privilégio. Agora, como comandante da pasta da educação, o ministro, que merece a avaliação obsequiosa de muita gente, que é o ministro mais ideológico do presidente Bolsonaro, ele tem o privilégio de recepcionar no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o principal órgão do ministério dele. Weintraub está recepcionando lá a turma do cancro. Esse ministro Weintraub, ele não realizou ainda o sonho de prender os vagabundos do STF, mas agora ele está às voltas com a necessidade de cuidar para não realizar o pesadelo de virar uma parte da porcaria que há em Brasília. No gogó, o presidente Bolsonaro disse, depois da manifestação de ontem, que ele percorreu ali a cavalo na Praça dos Três Poderes, ele disse: estarei onde o povo estiver. Na prática, o presidente não poderia estar mais distante do povo. De acordo aí com a pesquisa do Datafolha, que muita gente não confia, 67% dos brasileiros rejeitam o acerto do presidente Bolsonaro com o Centrão. E 64% acham que o presidente está fazendo o oposto do que ele prometeu na campanha eleitoral. Isso tem nome em política, isso se chama estelionato eleitoral. Vamos lá, Constantino. Bom, Paulo, a primeira coisa a comentar sobre isso é que é óbvio que é lamentável, né? Mas não é nada surpreendente, né? Todo mundo já sabe, inclusive às vezes a gente vai ter essa sensação de déjà vu aqui, comentando que parece a mesma notícia, né? Gente ligada ao Centrão vai abocanhar cargos, né, no governo Bolsonaro. Está publicado já pelo presidente que vai acontecer, já os ministros receberam ordem, ele quer se blindar contra eventual impeachment e de fato existe uma concertação do mecanismo, do establishment contra ele, né, isso está evidente, e em parte é para governabilidade, né? Mas qual é o custo que isso vai ter em termos de desidratação da agenda de reformas, que é uma agenda muito boa e virtuosa. Isso só o tempo vai dizer. O que isso vai representar também em um governo que veio até aqui sem nenhum escândalo de corrupção para frente? O tempo vai dizer também. Pode ser que mude a cara do governo, né? Então, assim, num momento desse, a única coisa que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo é que existe um Weintraub lá, que numa reunião fechada a gente viu
como ele se referiu a essa turma, né, tentar impedir qualquer tipo de sacanagem, né? A gente pode pensar, imagina o que aconteceria se fosse um Fernando Haddad, o ministro da Educação hoje, né, com essa turma do Centrão. Então, em primeiro lugar, tem que dar algum benefício da dúvida, porque não cometeram crime ainda, né? Então, a gente não pode punir a expectativa, a gente tem que redobrar a atenção e ficar atento, e óbvio que é um governo diferente, né, cada vez mais afastado daquela bandeira ética mais rigorosa da campanha. Isso é óbvio, né? Mas uma outra coisa que eu vejo também, Paulo, é uma incoerência muito grande no discurso dos detratores do presidente, que falam duas coisas incompatíveis. De um lado, falam que o presidente é uma grande ameaça autoritária, que ele quer dar um golpe para governar, sendo que ele já é o presidente eleito, para governar sozinho e tudo mais. E do outro lado, acusa o governo e o presidente de flertarem e sentarem para negociar agora, algo que, inclusive, eles sempre cobraram, né, que tinha que ter mais articulação, com o Centrão. Veja, não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou o presidente é refém de um Centrão de chacais e está tendo que ceder nacos importantes do governo para sobreviver, ou ele é alguém autoritário que governa sozinho e vai dar um golpe, né? As duas coisas juntas não parecem fazer muito sentido, né? Então, eu acho que é mais ou menos esse o quadro. Temos que aguardar para ver, mas temos que ligar o holofote agora em cima de todos esses cargos, né, e cobrar. E cobrar muita transparência, né? Porque é óbvio que tem um orçamento muito grande e isso pode significar uma mudança importante de um governo, repito, que até aqui sem nenhum escândalo. Josias, um tweet para a gente ir para o intervalo. Um tweet. Isso não é negociação, né? Que nós estamos vendo é uma rendição, mas me anima muito o fato de que o Constantino conceda ao Centrão o benefício da dúvida. Eu noto que ele está também ficando um personagem benevolente. Eu queria só chamar a atenção para o fato de que o Bolsonaro está negociando aqui com a turma que derrubou a Dilma. Então, essa negociação não oferece ao presidente nem mesmo a segurança de que ele vai preservar o mandato. Na hora H, se a rua estiver contra o Bolsonaro, essa turma pula para o outro lado num tweet. Na quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde anunciou a retomada de testes com a hidroxicloroquina no combate ao coronavírus. No Morning Show, a oncologista Nise Yamaguchi comentou a decisão e voltou a criticar a OMS. Bom, eu estou escandalizada com esses estudos absolutamente sem critérios que estão sendo trazidos, tentando desmerecer uma medicação que pode salvar tantas vidas, principalmente quando usadas precocemente e fazendo com que 95% dos pacientes tenham uma resposta completa do vírus. Então, isso realmente atrasa muito o tratamento, dá muita confusão na cabeça das pessoas, medo desnecessário de tomar uma medicação conhecida há dezenas de anos. E estamos aí nessa situação. Eu acho importantíssimo que seja revisto, mas mais importante do que tudo é que os pacientes iniciem imediatamente nessa epidemia que nós temos no Brasil. Perfeito. Sem tratamento. Doutora Anise, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu queria já começar fazendo uma pergunta para a senhora. A gente viu essa declaração da OMS, né? Mas nós, meros cidadãos aqui comuns que vivemos neste planeta, nós recebemos informações todo dia da OMS. Só que essas informações, elas são desencontradas. Então eu fico imaginando a cabeça das pessoas, ninguém está entendendo nada, doutora Anise. Eu queria que a senhora tentasse explicar para nós por que esse vai e vem da OMS, o que está acontecendo ali? É o lobby de indústrias? O que está acontecendo ali na avaliação da senhora? Vamos lá. Veja, existe uma dificuldade de compreensão de todas as atitudes, porque no início disseram que não passava de pessoa para pessoa, depois que não precisava usar máscara, depois que não era uma pandemia. Então, depois essa questão da hidroxicloroquina, que foi gravíssima, porque foi uma perseguição desnecessária, e esse estudo alinhado a um estudo do Lancet, já no dia seguinte do estudo do Lancet. Nós vimos vários estudos, o da Amazonas com altas doses, que também foi muito ruim, porque matou pessoas e aí as pessoas acharam que era grave. Mas a OMS, ela tem sido bastante criticada mundialmente, porque ela realmente não tem trazido uma informação clara e segura para as pessoas. Muito bem, olha, doutora Anise, nós temos aqui os nossos
3 guerreiros que fazem este programa junto comigo. Eu gostaria que cada um pudesse e tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta à senhora. Vamos começar pelo Adriles, em seguida a Paulinha e depois o Vinícius. Doutora, a senhora citou a OMS na errata, né? O uso de máscaras, adiamento da pandemia, confusão em relação à cloroquina, uma certa aproximação estranha da ditadura chinesa. São duas perguntas. A senhora acha que a OMS se viu e se encontra politizada e nesse momento é um fator de desestabilização, inclusive do combate à doença? E a segunda, a senhora acha, aonde a senhora se apoia para o uso profilático da cloroquina como instrumento realmente eficaz de combate à pandemia? Essas duas perguntas. Em primeiro lugar, nós estamos falando em profilaxia. Profilaxia é quando você usa preventivamente. Estou falando no tratamento precoce, baseado nos estudos do Dr. Didier Raoult, nas conversas que nós temos tido com o Dr. Zelenko nos Estados Unidos, nos estudos da Prevent Senior. Nós temos 2 meses e meio praticamente de pandemia, então esses estudos estão sendo formatados para publicação. O pessoal da Itália utilizou durante a pandemia para si mesmos, os médicos, para que não morressem. Então nós estamos conectados com o mundo inteiro. Eu tenho calls semanais com várias dessas entidades, com as nossas embaixadas em diversos lugares. Então eu estou me apoiando em dados da vida real, além daquilo que eu vejo cientificamente. A OMS sempre foi politizada, ela é um conjunto de várias entidades mundiais. Eu trabalho muito perto de várias entidades da África e existe realmente uma interferência em vários níveis, mas nesse nível do que está acontecendo agora, eu acho que é meio inusitado. Muito bem. Paulinha, vamos lá. Doutora, a gente tem falado bastante sobre cloroquina e hidroxicloroquina aqui no programa, sempre trazendo esses resultados de estudos e pesquisas que são feitos. Você fala dos estudos, por exemplo, do Didier Raoult, que é muito questionado por vários outros virologistas. Ele mesmo é bastante polêmico, gosta de falar que não trabalha com duplo cego, enfim, que não segue alguns critérios que alguns cientistas consideram que são muito importantes. Por que a gente não tem um estudo robusto que possa trazer essa informação como alguma coisa que possa repercutir como mais concreto, dizendo, olha, tá aqui, esse é o estudo da hidroxicloroquina, tem duplo cego, é randomizado e realmente está dando muito resultado. Não é uma coisa que eu falei ali com o médico, o que a Damares visitou e aí o médico do hospital desmente, é alguma coisa científica que a gente possa trazer e colocar na mesa como uma informação mais segura. Perfeito. Os estudos robustos estão em andamento, mas também não em tempo precoce. O único que tem aqui no Brasil é um estudo que começou agora. Então, veja, um estudo randomizado duplo cego prospectivo, ele demora uns 2 meses para você escrever, mais um tempo para você autorizar e depois um tempo enorme para você fazer. Então, essa epidemia começou há 2 meses e meio, como eu falei. Então, vai haver esse estudo, possivelmente, mas não sempre no mesmo modelo. A Damares, quando foi lá, e esse médico, não é que ele desmentiu, ele era da UTI. Ele falou que na UTI eles estavam usando corticoide, estavam usando também anticoagulante. Mas eu fui confirmar, lá nesse lugar, no Piauí, eles estão usando os tratamentos precoces em ambulatório. É isso que eu estou dizendo. Existe uma tentativa de tirar os pacientes das UTIs e das internações, que é o que foi feito também pela Rapvida, também pela Prevent Senior, agora pelas Unimedes. Mas é isso, vamos lá. Eu acho que nós vamos ter esses estudos, só que, por exemplo, o estudo que nós estamos tendo no Brasil já usa uma dose mais alta, usa 800 miligramas por 7 dias de hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina com azitromicina. Então, eu prefiro usar essa, você está vendo aí, tem 200 miligramas. O Didier, eles usam 600 na França e nos Estados Unidos, o Zelenko usou 200 2 vezes por dia, 400 miligramas, que foi muito bem por 5 dias, com 99% de pacientes não tendo que morrer por Covid. Ok, Vini. Doutora, primeiramente, bom dia. Em contraponto a esses estudos que a senhora tem apresentado, foi feita uma pesquisa liderada por cientistas da Universidade de Colômbia, em Nova York, com a participação de mais de 1.300 pessoas, e foi publicado no JAMA, né, no dia 7 de maio, e aponta que o uso da substância é ineficaz contra
o coronavírus. Segundo o estudo, a administração da hidroxicloroquina não está associada a um risco reduzido ou aumentado de intubação ou morte. Queria saber se a senhora teve acesso a este estudo e qual a sua avaliação sobre a conclusão dele. Esse foi um estudo feito em base de dados retrospectivo, onde os que tomaram os remédios eram os mais graves e os que não tomaram eram os menos graves. E eles chegaram à conclusão que não houve diferença entre os mais graves que tomaram os remédios e os menos graves que não tomaram. Eu entendi duas coisas desse mesmo estudo. Se não me engano, acho que era no New England, só dá uma confirmada aí. Esse estudo mostrou o seguinte: não houve aumento de toxicidade, então isso já foi um dado importante, mas ele é retrospectivo e ele mostrou que os mais graves se equivaleram aos menos graves quando tomaram hidroxicloroquina. Então, o que precisa agora é pegar esses mais graves e randomizar, mas que não é a melhor população, e os menos graves e randomizar. Se os menos graves estiverem tomando ou não tomando, você pode comparar, mas você não pode comparar dois grupos diferentes. Então, esses estudos têm críticas, assim como os veteranos também, que usou 300 pacientes, que também comparou mais graves que tomaram dos dados da instituição com menos graves que não tomaram. Então, entende? Eu acho que é esse o comportamento da população, e agora, quando teve esses 96 mil pacientes da Lancet, todo mundo falou, pronto, já acabou, a hidroxicloroquina está enterrada. Mas exatamente esse estudo, que usou 96 mil pacientes, pegou bancos de dados de 6 continentes diferentes e todos fumavam o mesmo percentual, 10%, inclusive Ásia e a África. Todos usavam a mesma quantidade de estatina, inclusive Estados Unidos e África. Então, assim, esses dados foram completamente flattened, né, e colocados no mesmo patamar de uma maneira totalmente ruim. O que mostra que, para mim, é o seguinte: funciona tanto que o pessoal não quer que isso ajude as pessoas, porque não é possível uma tentativa tão assim grande, né, para desmerecer uma coisa tão boa. Doutora Anísio, deixa eu corrigindo, entrar... viu, Paulo? Foi no estudo Pode falar. Publicado... Não, só confirmando a correção que a doutora fez, o estudo foi publicado no New England mesmo e não no JAMA, como eu falei. A semana também foi marcada por protestos antirracistas que começaram nos Estados Unidos após a morte de George Floyd em uma ação policial e se espalharam por vários países. Em alguns dos atos houve tumulto e foram registradas mortes, cenas de violência e vandalismo. As ocorrências foram comentadas no 3 em 1. O que aconteceu foi medonho, dispensável dizer, mas o que a gente está vendo não tem a ver com a morte brutal de um homem negro, desarmado e assassinado por um policial por asfixia. Ninguém pede justiça saqueando loja, destruindo loja. E nesse caso eu concordo com o tweet do presidente Trump. Ele falou que a memória de George Floyd está sendo desonrada por desordeiros, saqueadores e anarquistas. E eu acrescentaria oportunistas. Ok, Constantino. É exatamente isso, só que é pior, porque tem método, né? Eu recomendo a todos que estudem sobre a Antifa para entender quem financia. É elite branca, é gente como Jorge Soros que quer ver o circo pegar fogo. Estão usando o pobre do Floyd como um mascote, como um ícone para jogar faísca, fagulha e tocar o caos e o terror, que nem Joker. Parecem cenas do filme Joker. Isso são nihilistas, são anarquistas, são comunistas tentando destruir a nação. E com apoio de democratas. Alexandre Ocasio-Cortez gravou um vídeo falando que temos que ir na raiz da causa dos problemas, que seria para ela a ausência de socialismo no país. A filha do Bill de Blasio, o prefeito de Nova York, foi presa. Ou seja, tem método e querem destruir os Estados Unidos. Em segundos, Josias, para nós fecharmos. Segundos, de fato não pode se atribuir isso que está acontecendo nos Estados Unidos, a morte de um personagem. Saques não se justificam em nenhuma hipótese. Tampouco dá para atribuir isso daí à Antifa, apenas à esquerda. Há alguma coisa histórica e profunda que despertou ali na sociedade americana um sentimento muito profundo e antigo, e os aproveitadores estão se aproveitando disso. E no final pode acabar beneficiando o Donald Trump, que a ideia da lei e da ordem é sempre associada a quem está no poder. Nos últimos dias, áudios vazados do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, agitaram o noticiário.
O presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, classificou o movimento negro como escória maldita, em uma reunião gravada sem que ele tivesse conhecimento. Na ocasião, ele também disse que Zumbi escravizava pretos, criticou o Dia da Consciência Negra e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo. Os trechos foram divulgados nesta terça-feira pelo jornal Estado de São Paulo. De acordo com a publicação, o encontro de 30 de abril teve participação de outros 2 servidores e serviu para tratar do desaparecimento de um celular corporativo de Camargo. No diálogo, ele diz que havia deixado o celular numa gaveta da fundação e insinua que o furto pode ter sido proposital. É nesse momento que Sérgio Camargo, que é negro, se refere ao movimento negro de forma pejorativa. Movimento negro, os vagabundos do movimento negro. Escória maldita. Em nota, Sérgio Camargo lamentou a gravação ilegal de uma reunião interna e privada. Na declaração, ele reitera que a fundação, em sintonia com o governo federal, está sob um novo modelo de comando mais eficiente e transparente. A polêmica foi analisada no Morning Show. Muito bem, vamos debater então. Vamos começar pelo Adriles aqui. Adriles, na sua opinião, o que representa ter e manter essa pessoa no cargo, hein? A falta de diálogo. A declaração, embora tenha sido gravada numa ocasião privada, revela exatamente essa sanha de ódio que o Sérgio Camargo tem em relação ao movimento negro. Eu acho que a gente deveria amadurecer no sentido de um conceito que eu acho muito complicado, que é o lugar de fala, e dar lugar de fala realmente para as pessoas negras e pardas e mestiças no Brasil. Porque eu acho que há uma distinção muito clara entre quem são todas as pessoas negras, pardas e mestiças do Brasil e aqueles que falam por elas. Então fica essa briga de direita representada pelo Sérgio Camargo, a direita negra e a esquerda negra pelos movimentos negros, e todos são de alguma forma radicais. Ora, eu começo com um exemplo pessoal. Eu fui ameaçado de morte, de tortura, de ser esfaqueado, de ter as pernas quebradas, de ter a minha casa incendiada, por um eventual comediante que achava que estava fazendo graça em relação a isso. Olavo de Carvalho, o filósofo Olavo de Carvalho, foi casado com uma negra, tem um filho mestiço. Ele é chamado, por parte dos movimentos identitários, de eugenista racista. Então, a gente tem, assim, movimentos identitários também, de alguma forma, justificando a violência e a barbárie, e até o assassinato de outras pessoas em nome de uma indignação pelo racismo. A indignação é legítima, meus caros, mas a morte, a ameaça, a raiva, o ódio em relação a quem não tem nada a ver com racismo não é legítimo. O que o Sérgio Camargo deveria fazer, e eu não sei se ele vai querer fazer isso um dia na vida, é tentar dialogar, porque o racismo realmente é uma chaga, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo. Mas eu discordo que ele esteja aumentando, ele está sendo mais filmado, ele está sendo mais visibilizado. E, infelizmente, ele está sendo colocado como causa justa para promover algum tipo de injustiça, baderna, terror, quebra-quebra, assassinato, para justificar a indignação com a coisa asquerosa que é o racismo, não pode ser justificado. Você atribuir falso crime de racismo a alguém que está fazendo uma ode à miscigenação, como eu fiz, para falar que a mistura racial é uma coisa boa, aí alguém vai e deturpa minha fala que escravas negras nunca foram estupradas. Eu nunca disse isso. Fala que o Olavo de Carvalho, que casou-se com uma negra, é um racista, misógino e eugenista, que quer branquear a raça. Ele nunca fez isso, ele nunca disse isso. Entendeu? Agora... Então, há erros do Sérgio Camargo, que tem um ódio profundo ao movimento identitário, que às vezes, por sobrar, por ter um histórico de racismo no Brasil que é enorme, no mundo que é enorme, às vezes sobra na fala. Só que essa sobra realmente não pode se caracterizar como ódio a quem não é racista. E o Sérgio Camargo tem que, de alguma forma, como chefe de Palmares, estabelecer esse tipo de diálogo para apaziguar os ânimos. Senão a gente vai ficar criando essa dicotomia falsa entre brancos e negros num país que é essencialmente mestiço na sua maioria. A gente tem que misturar as ideias e, sobretudo, eu queria reiterar só esse fato, Paulo, dar voz aos negros que não estão nos movimentos identitários, seja de direita
ou seja de esquerda. O negro realmente brasileiro, o pardo brasileiro, tem pouquíssima voz nessa discussão e eu gostaria muito de saber o que ele pensa. Não apenas os pardos e negros, mas também os integrantes desse programa. Então, vamos dividir bem as falas aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os três. Eu quero jogar na roda aqui para a gente debater. Nós vimos ontem, gente, esse Blackout Tuesday que mobilizou a internet mesmo. Eu vi, a gente abriu o Instagram ontem, né? Paulinha, Vini e Adriles. Sim. Só imagens pretas exatamente desse movimento. Agora eu quero botar uma pitada aqui de tempero nesse nosso debate. Nós tivemos morto ontem o David Dorn, que é capitão aposentado da polícia de St. Louis, em Missouri, nos Estados Unidos. Ele é negro, policial negro, foi brutalmente assassinado por saqueadores incentivados por esse movimento, né, um pouco mais radical que está acontecendo nos Estados Unidos. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: vocês vão concordar comigo que tem 2 pesos e 2 medidas nessa história. Da mesma maneira que o George Floyd foi morto, esse policial negro também foi morto. Agora, por que não há a mesma intensidade da revolta com a morte deste policial? Não é um negro também? Nós não temos que, da mesma maneira como a gente acha a morte de George Floyd algo que não deveria ter acontecido, será que essa revolta ela não deveria ter a mesma intensidade com esse policial morto e com tantos outros negros que também morrem? Eu queria ouvir um pouquinho vocês. Vou começar pela Paulinha, depois Vini e encerra com a Adriles. Vamos lá, Paulinha. Acho que qualquer morte causa indignação, né? Qualquer morte. Eu acho que no caso desse homem que estava sendo retido por um membro da polícia, ela é simbólica, porque ela reproduz o que acontece diariamente num sistema, né? É claro que George Floyd é por ele, mas é por tantos que, como ele, morrem na mesma situação. Esse policial é uma morte que a gente tem que sofrer. Como aqui no Brasil acontece a morte de vários policiais que são assassinados porque, por exemplo, a facção descobre ali a farda dele sendo lavada na comunidade e esses homens são assassinados. É um absurdo, claro, sim, é um absurdo também. Eu acho que esse negócio da manifestação, a gente tem que dividir um pouco o que está acontecendo. A gente sabe que tem gente que está ali para provocar a arruaça, que está ali para cometer saques, para entrar nessas lojas. Tem um monte de matérias já explicitando que tem até grupos organizados de facções racistas se aproveitando dessas situações para criar balbúrdia. Então tem coisa séria, tem coisa que está sendo feita por uma causa e tem baderna. São coisas diferentes que estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente tem que dividir. Agora, qualquer morte, pessoa que morra, um policial ou uma pessoa que é espancada durante os conflitos, existe alguma justificativa para isso? Eu acredito que nunca tem justificativa para nada disso. Agora, esse senhor aí, que está na presidência de uma instituição que é de defesa dos negros, eu não acredito que todo negro de direita pense igual a ele não, tá? Eu não acho. Eu acho que o problema ali é ele estar nessa posição, porque ele foi escolhido para essa posição e se ele vai continuar ali depois dessas falas. E eu acredito que vai. Porque eu não acho que o propósito desse governo é abrir diálogo. Ok. Vamos ouvir o Vini aqui. Vini, eu entendi o que a Paulinha quer dizer, mas eu quero insistir nessa questão da intensidade da indignação. Nós não deveríamos estar também indignados com essa quantidade de saqueadores, de gente absolutamente vândala, que está destruindo os Estados Unidos e que, sim, acabou matando cruelmente um policial negro. Ou seja, se nós estamos falando aqui de negro, não é negro que é assassinado apenas por policial, é policial que também é morto. Queria ouvir tua opinião. É claro, Paulo, acho que a gente tem que se indignar por qualquer morte, ainda mais partida de um ato de violência como essa. Eu acho que o que a Paulinha quis dizer, e eu compreendo também, é uma discussão que a gente tem tido aí nos últimos dias, é sobre essa sequência de repressão policial, essa impunidade, essa injustiça que essa população negra acaba sofrendo nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, e por isso que às vezes acaba saindo esta reação mais violenta. Obviamente que a gente queria protestos, aí, manifestações pacíficas, né? Porém, essa população, e a gente tem que dizer também que tem muitos aproveitadores, né?
também em torno desses protestos e dessas manifestações. Agora, obviamente, que a gente deve repudiar e se indignar com qualquer morte como essa. Agora, a pergunta é, né, o que esse senhor está fazendo ainda na Fundação Palmares, o Sérgio Camargo? E eu respondo o que ele está fazendo, porque a única fala dele que foi vazada, que eu concordo, ele está em plena sintonia com o governo. O Sérgio Camargo, ele está neste governo porque ele fala as coisas que fala. Sempre falou, sempre se posicionou assim, com ódio, com rancor, com mágoa, desconsiderando todo o contexto histórico do movimento negro, de luta, de conquista, de um povo que foi escravizado, de um povo que foi oprimido. Ele está lá falando que esse povo é a escória, esse movimento é a escória da humanidade. Quer dizer, isso é racismo. Isso é racismo. Então, a permanência do Sérgio Camargo no governo, eu só compreendo que é a política do governo. É a política de Estado, então, deste governo, tratar este movimento como escória. É lamentável. Num governo sério, num governo que tivesse a preocupação em combater o racismo, esse senhor não deveria nem ter sido convidado, quanto mais permanecer nesse cargo. Ok, vamos encerrar o debate agora com a Adriles. Vamos lá, Adriles. Eu vou responder diretamente à sua primeira pergunta, Paulo. Um policial negro não causa assassinado, não causa a mesma comoção, exatamente pelo elemento de autoridade, de ideopatia das pessoas que o colocam como autoridade. A maioria da força policial brasileira, por exemplo, que é chamada de genocida, é negra, é parda, é mestiça. São heróis que são mortos em combate o tempo inteiro, na sua maioria. Isso não quer dizer que exista uma minoria que cause desmandos, que cause tortura, que cause morte, como no caso dos Estados Unidos. A maioria da força policial americana é absolutamente heróica. 90% dos assassinatos de negros nos Estados Unidos são cometidos por outros negros. Não quer dizer que os negros sejam assassinos, quer dizer que eles vivem numa situação de pobreza, de exclusão, dado o fato que da abolição para cá, assim como no Brasil, foram colocados numa situação de marginalidade, de miséria, de pobreza, de exclusão social. Isso causa desagregação social. É esse o problema do racismo histórico que a gente vive. Os negros são associados à pobreza e à exclusão social a vida inteira. E, eventualmente, alguns deles, inclusive, se tornam policiais, e policiais absolutamente heróicos. E quando são mortos em combates, até por um movimento que se diz antirracial, na sua origem, são ignorados. Eu acho isso muito lamentável e muito triste e fruto de uma ideologização, de um racismo estrutural, não só no Brasil, como no mundo, que é apropriada por setores fascistas da esquerda, como a Antifa, que não impede que a gente chore a morte de um negro porque ele é policial, porque ele é um braço do Estado. Isso é muito triste. Na quinta-feira, a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, prestaram depoimento à Polícia Federal. A deputada Carla Zambelli, do PSL, permaneceu em silêncio em depoimento à Polícia Federal em Brasília. O interrogatório ocorreu a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito do chamado Inquérito das Fake News, aberto e conduzido pela Corte, que apura suposta disseminação de ameaças e notícias falsas contra o STF. A parlamentar disse que não respondeu às perguntas porque não teve acesso aos autos do processo e afirmou ter comparecido apenas em respeito à Polícia Federal. Independente do meu entendimento pessoal de que esse inquérito é inconstitucional, por conta de como ele nasceu e como ele tem sido conduzido, o meu respeito à instituição Polícia Federal fez com que hoje eu estivesse aqui. Na saída da superintendência da PF, ela voltou a criticar o inquérito do STF, apontando ser uma perseguição a apoiadores do governo. Também negou a existência do chamado Gabinete do Ódio e disse que o que existe é uma justiça parcial. Carla Zambelli disse não ter sido informada se prestava depoimento como investigada ou testemunha. Eu não tenho nem a informação se eu estou aqui na condição de testemunha, na condição de investigada, em que condições eu estou. As perguntas também foram feitas sem contextualização de data.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, também prestou depoimento na Polícia Federal. Ele passou poucos minutos no local e, assim como Carla Zambelli, se recusou a responder às perguntas, mas entregou uma declaração por escrito. Na saída, foi carregado por apoiadores e falou em um megafone. A liberdade é a coisa mais importante numa democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. O depoimento de Weintraub se deu no processo em que ele é acusado de racismo ao fazer críticas e ironizar o sotaque chinês em uma publicação no Twitter. O ministro chegou a recorrer no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o interrogatório fosse em uma data, local e horário escolhidos por ele. Mas o relator, que é o ministro Celso de Mello, recusou. O episódio foi comentado em Os Pingos nos Is. Vamos lá, vamos começar a nossa conversa então. Quero ouvir vocês, a maioria, para a gente começar. O que é que pode acontecer com o ministro Weintraub? O que é que está por trás aí dessa investigação em que ele é acusado de racismo? Detalha tudo isso para a gente, Zé. Pois é, olha, Vitor, a origem desse processo é uma publicação do ministro Abraham Weintraub, insinuando ali que a China teria se beneficiado comercialmente com a disseminação pelo mundo inteiro desta pandemia que derrubou todas as economias do mundo, inclusive a da China, né? E ali nos comentários dele, ele fez até uma ironia, usando a linguagem do Cebolinha, daquela tirinha, né, da revista da Mônica, e dando a impressão de que, fazendo a ironia de que o chinês troca o L, né? E isso acabou provocando esse pedido de investigação, esse inquérito contra o ministro por racismo, por agressão à China. E aí ele foi chamado para depor e nesse bojo aí está todo um debate sobre o direito de ministros, o foro especial de ministros e de presidente da República. Esse debate vai acabar no Palácio do Planalto com o depoimento do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal sobre intervenção, que é outro inquérito, né? E o entendimento agora, que é uma reinterpretação do ministro Celso de Mello, que é da última súmula do Supremo, de que esta prerrogativa de definir o local e data de depoimento é para depoimento onde a autoridade não é o acusado. Nesse caso, ele perde esta prioridade. Isso porque a Constituição foi reinterpretada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o foro privilegiado é só para a prerrogativa de função e que este não é o caso da função de ministro, né? Ele está sendo acusado por racismo e no CPF. Ele até reclamou na última conversa que tivemos de que ele tem muitos processos no CPF, ou seja, ele é obrigado a responder como cidadão aos processos contra ele. Isso é uma litigância de má-fé, exatamente para provocar esta inquietação. Ele reclama que está sendo vítima de uma mordaça nas mídias sociais, que tudo que ele fala vira processo, tudo que ele fala repercute demais. Esta é a reclamação do ministro Weintraub. Agora, o direito de ficar em silêncio é um direito constitucional. Isso para garantir que ninguém será obrigado a criar provas contra ele. Um caso clássico é o de investigação de paternidade. Você não é obrigado a fazer o DNA. Agora, só o seguinte, que se um juiz te intimar para fazer o DNA e você disser, olha, eu invoco aqui o meu direito de não criar provas contra mim mesmo. Aí, neste caso, geralmente, se houver evidências, o juiz decreta que você é o pai, porque aí se trata de uma defesa. Então, é muito perigoso, né, esse artifício de ficar em silêncio, porque o juiz, no caso o ministro Celso de Mello, pode entender que o seu silêncio é uma confirmação do que diz a acusação, né? Então, é um caminho meio problemático esse de permanecer em silêncio e não se defender. Talvez ele pretenda se defender na instância seguinte, que aí, já depois do inquérito, do processo aberto, que é a defesa em juízo. De qualquer forma, esta é a situação e o ministro Weintraub não tem falado à Polícia Federal, vai e disse invoca o artigo constitucional e é um caminho meio problemático aí para a defesa. E você, Fiuza, o que está achando desse processo? O que acha dessa possibilidade de condenação por racismo, inclusive, do ministro Weintraub? Fiuza.
Vitor, é mais uma pegadinha do STF, né? O STF está de pegadinha em pegadinha. Cada semana são os antifas, né? Cada semana tem uma pedrinha na cabeça de alguém do governo. Eles acham que estão fazendo sucesso, mas estão fazendo sucesso numa bolha, né? Porque essa questão de acusar o ministro da Educação de racismo, o argumento, isso aconteceu nos Estados Unidos, quando o Trump, presidente americano, resolveu suspender os voos que vinham da China, dos Estados Unidos. O Trump foi acusado de racista, né? Ali, antes da pandemia né, se revelar realmente um assunto grave para o mundo todo. Então, o pessoal foi lá racista, né, para o Trump. Agora, racista para o Weintraub. O Weintraub é um ministro que fala bastante, né? Muitos acham que fala demais. Ele está lá na rede social dele. A tese que ele traz, e ele responde, né? Ele vai responder processo, pode responder processo. A tese que ele traz é uma tese que está na cabeça de muita gente. A China é uma ditadura. O vírus veio da China. O vírus é chinês. Essa ditadura, mancomunada com a Organização Mundial da Saúde, escondeu essa pandemia. Tempo suficiente para que o vírus se espalhasse pelo mundo. Então, a China é responsável por uma calamidade mundial. E o embaixador da China no Brasil canta de galo. Eu nunca vi uma diplomacia ser exercida como a da atual embaixada da China no Brasil. Eles cantam de galo, botam o dedo na cara, mandam o deputado se retratar, se metem com autoridade, enfim. É uma fanfarra, né, o que está acontecendo, em nome aí de uma suposta defesa racial dos chineses. Não tem nada a ver com isso. Ninguém está atacando a cultura chinesa, ninguém está atacando o povo chinês, ninguém está atacando os empresários chineses, né? O que está acontecendo aqui é óbvio, que é uma caricatura, é que a China é uma ditadura, o vírus saiu de lá por ser uma ditadura, se tornou uma potência econômica por méritos, mas também por ser uma ditadura, porque não presta contas a ninguém. E é claro que o poder obscuro, numa situação de desarranjo internacional, numa situação de perda de liberdade, o poder obscuro vence. E, nesse momento, o poder obscuro, ou pelo menos ditatorial, vem da China. Então, o ministro fez essa crítica e aí estão tentando lá dizer que ele não poderia ter feito a crítica. Ele pode ser processado aí pessoalmente, mas eu acredito que seja mais uma politicagem do STF. E você, Augusto? Bom, contra o Poder Executivo vale tudo, né? Vamos lá. E se quiserem processar, eu vou até gostar para defender isso aí publicamente. O vírus é chinês, sim. Ele tem nacionalidade, ele nasceu lá, foi cevado lá, criado lá e exportado a partir da China. A China, o perigo foi localizado em dezembro. A China escondeu por um mês. Essa pandemia puniu os cientistas que haviam localizado esse vírus novo, né? Sumiu com um blogueiro que denunciou, que publicou a notícia. O principal cientista do grupo que descobriu, que identificou o coronavírus, morreu, né, infectado. Ele estava trabalhando nisso aí, mas foi preso e isolado pela ditadura chinesa. Eu estou me referindo à ditadura chinesa e aos chineses que apoiam essa ditadura ou não têm nenhuma opinião formada sobre ela. A China e a OMS, que agiram em parceria nessa abjeção, eles têm que responder pelos seus crimes. A China deveria indenizar os países prejudicados pela pandemia, porque escondeu. A pandemia pode surgir em qualquer lugar. Eles esconderam e agora está usando embaixadores como esse aí, a que se referiu o Guilherme. O sujeito é de uma arrogância tremenda, fez assim na Argentina, ameaçava cancelar contratos e tal, e fica amuado quando dizem que o vírus é chinês. Pois é mesmo. E ele devia ficar quietinho aqui, porque a China também
precisa dos outros países. E se os governantes não podem dizer, nós dizemos. Eu acho que quem toma sopa de morcego e acha que é legal, também tem de defender o canibalismo. Era uma coisa cultural. Comeram lá o bispo Sardinha, não lembro qual tribo, porque era da cultura e ali era um prato cheio, né? Era uma autoridade religiosa. Acabaram com o canibalismo, né? Ou pode? É cultura? Então não tem nada de cultura, não. O povo chinês, a ditadura chinesa, permite isso. É um país que polui mais que todos e é poupar. O problema é do Brasil. É um país sujo, com hábitos higiênicos lastimáveis, precisa melhorar muito. Então qual é? A China quer se apresentar como modelo? No Brasil, se jogar um palito de fósforo na Amazônia, isso é barulheira. A China é protegida pelos que ainda acham que aquilo ali é socialista. A China inventou o capitalismo selvagem, mais feroz aí que existe. É isso é o capitalismo selvagem. E é tratada como companheira, né? O PCdoB, que já seguia... Nos meus tempos de faculdade, ele seguia o livrinho do Mao Tse Tung, que só tinha bobagem. Ele ainda ama o PCdoB, né? O PCdoB ama a China. Então, é uma mistura de ditadura comunista com todos as suas obscenidades, com o capitalismo selvagem. E aí vai o ministro, faz isso, é claro que se fosse um ministro do Supremo, nem pensar. O ministro do Supremo fica moado com tudo. Não, o Marco Aurélio, por exemplo, não gosta de se chamar de você. Então, toda vez que eu me referir ao Marco Aurélio, eu vou chamar de você. Porque Vossa Excelência. Então, não tem nada de excelência, não. Homem como qualquer um, funcionário público que nós sustentamos e que devia trabalhar melhor do que trabalha. Augusto, e foram os índios caetés, né? Que comeram bispo Sardinha, né? Só foram eles. Pois é, uma questão de paladar, né? Gastronômico. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Todos os destaques da semana. Semana da PAN.